Porque a palavra do Senhor diz que onde está dois ou mais reunidos, o nome dele está. E a palavra do Senhor diz que subir no monte e trazer madeira e edificar a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Madeira ou lenha, mas a madeira tem que ter fogo. Imagina uma madeira sozinha aqui, sem fogo, ela vai ficar apagada. Mas se tiver fogo nenhum, ela vai transmitir para outra. E eu creio que o Espírito de Deus vai descer sobre este altar nessa noite. E o Espírito primeiro ele desce sobre o altar e depois começa a tocar na igreja. Meus irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor que veio a mim para trazer para a igreja nessa noite, está falando o profeta Ageu. Deus usa ele para repreender o povo que estava, cada um, meus irmãos, por causa da sua inércia. O povo estava numa zona de conforto, o povo estava tendo força para buscar, para orar, para subir no monte. A Bíblia fala que Deus usa o profeta Ageu para repreender aquele povo, meus irmãos, para reedificar o templo, tinha que exortar o povo, para que eles tomassem uma posição. E a palavra do Senhor disse que o profeta Ageu chega lá para falar diretamente aquilo que Deus mandou ele falar. E ele disse que aquele povo, eles plantavam muito, mas colhia pouco. Eles não saciavam. A Bíblia fala que eles olhavam para muito, mas eis que alcançasse pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. O que a Bíblia nos fala, meus irmãos? Um pouco vamos trazer para casa. E quando nós somos fiéis com o Senhor no pouco, no muito Ele nos honrará. Como Deus vai honrar a mim e a você se nós não somos fiéis com Ele? Como Deus vai abrir porta para mim e para você se nós não reconhecemos Ele como o Salvador da nossa alma? Deus ele é Salvador, meus irmãos. Deus ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Ele faz, meus irmãos, mas para ele fazer, primeiro nós temos que fazer. Para Deus fazer algo na nossa vida, nós temos que nos prontificar. Como Deus exortou o povo aqui, usando o profeta dele para subir no monte. Então subir no monte, meus irmãos, era para quê? Buscar resposta. Se nós vamos entender, Jesus também ensinava que toda tarde ele ia ao monte da Oliveira, falar com o Pai. A Bíblia fala que ele ia secreto. Ele deixava os seus discípulos ir, meus irmãos. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque ele ia falar com o Pai. Porque, meus irmãos, nós temos sim que congregar, vir na igreja. Porque a palavra do Senhor diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse revestimento é em Jerusalém. Mas o somos espiritual, para nós buscar com força, é esforçar. Ah, pastor, mas agora está chovendo, como é que eu vou para o monte? Aí eu pergunto para você quando não conhecia Jesus, você quando não aceitou Jesus, não batizou, quando você era do mundo, poderia estar chovendo uma virada de ano, em que você virava à noite, debaixo da chuva, lá fora, gritando, pulando, ouvindo as músicas cantando. Hoje, para vir para a igreja, meus irmãos, não chove não. Para você chegar até a igreja, tem um guarda-chuva. Antes não, saía pulando, enchia a cara de bebida alcoólica, de droga, ficava pulando a noite inteira. E no outro dia que ia sentir as coisas, mas naquele dia tá tudo. Mas ainda está no durão, né? Nada. Eu estou bem. Que o inimigo ele faz isso com as pessoas. Só que Deus não, meus irmãos, ele tem algo para nós diferente. O que ele tem para mim e para você é conforto, é paz. Olha para você ver que maravilha. Um teto para nós congregar. Antes não, ficava pulando no meio da rua. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, fazia coisa que até Deus duvida. Mas Deus hoje ele nos faz, meus irmãos, uma nova criatura. Porque antes nós era criatura, hoje ele faz nova criatura. Ele já nos chama mais não de criatura, mas de filho. Mas o filho, meus irmãos, ele tem que reconhecer o pai. E como nós reconhecemos nosso pai na obediência? E aqui Deus exortando o povo, que o povo estava preocupado com a sua própria casa. Olha aqui você vê, ó. Por causa da minha casa. Olha aqui, ó. Vamos dar continuidade onde eu parei. Muito glória. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. Porque disse o Senhor dos exércitos:
por causa da minha casa que está deserta. Quando ele fala minha casa deserta, ele está falando o templo. O templo está deserto, o povo não está tendo força mais para orar, o povo não quer buscar mais, o povo não quer jejuar, o povo não quer subir no monte, mas ele disse, e cada um de vós corre a sua própria casa. Está preocupado com o seu próprio nariz, com o seu próprio umbigo, não está preocupado com o irmão, não está preocupado com o pastor, com a pastora, com o evangelista, missionário. Mas se nós entender, meus irmãos, que se um tiver, meus irmãos, passando pela tribulação, se todos entrar em propósito, jejuará, a oração do justo, ela surge menos efeito. A palavra do Senhor disse, meus irmãos, lá no livro de Tiago 5,16, que quando o irmão confessa a culpa dele, aí todo entra em oração. Então nós temos que orar, meus irmãos, para aqueles que confessou o Senhor, confessou teus pecados. Não é ficar apontando o pecado dele, não, dizendo, fulano fez isso, aquilo, não, porque Jesus, ele não apontou o meu e o teu pecado. Ele nos deu a mão, ele nos segurou, ele andou com nós. Porque, meus irmãos, falha todo mundo tem. Nós temos que entender e reconhecer onde nós temos falhado. Nós temos que reconhecer e parar de fazer aquilo que tem entristecido o Espírito de Deus que habita na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor nessa noite está falando, meus irmãos, que nós estamos preocupados com a nossa casa, esquecemos da casa do Senhor. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes estão aqui dentro, mas está preocupado lá fora. Está preocupado com o dia de amanhã para trabalhar. Está preocupado com as vasilhas sujas na pia, com a roupa que tem que dobrar, passar. Está preocupado até com o que vai comer quando chegar em casa. E a palavra do Senhor nos disse assim, que não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuida ele. Meus irmãos, só Deus sabe se eu deitar hoje, se eu vou acordar amanhã. Nós temos que preocupar com agora, que nós estamos aqui adorando. O Salmo 122 diz, alegrei-vos quando dissermos, vamos à casa do Senhor. Então coloca um sorriso nesse rosto. Você não está no velório, não. Você chegou aqui para glorificar, é para exaltar o nome do Senhor. Quando você estava no mundo, estava passando um jogo de futebol, você não ficava gritando lá. Tem crente aí, meus irmãos, até hoje. É crente, mas fica lá quando passa um time de futebol. Parece que vai ficar até rouco gritando, mas chega na igreja. Parece que a língua está dando nó, parece que a boca está costurada. Ei, solta essa boca, solta essa língua e glorifica o Senhor. Que hoje o crente glorifica, o capeta não fica, meus irmãos. Se nós queremos algo no céu, nós temos que clamar na terra. Porque somente o céu vai abrir as janelas se a terra se movimentar. Tem que ter movimento, meus irmãos. Tem que ter movimento. Tem pessoas que se diz crente, meus irmãos, colocam a camisa de time e falam, meu time se perdeu, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, Deus, o que você tem feito? O que você tem feito com o Espírito Santo? Às vezes fica lá um jogo, geralmente 90 minutos, 1h30, mas não aguenta ficar meia hora de joelho orando. E fica lá no meio da televisão, gritando, vai lá. E dentro da igreja, cadê o glória a Deus, aleluia? Cadê santo é o Senhor? Usa pelo menos metade que você grita. Meus irmãos, você já viu um time de futebol, um jogo do Cruzeiro e Atlético, ou um jogo que seja de outro time, lá no Mineirão? Imagina aquela turma toda gritando o jogo, lá começasse gritando, glória a Deus, aleluia. O inferno ia lá se abalar, os demônios iam começar a gritar para a retirada. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, Deus nos separou nessa noite para nós glorificar o nome dele. E quando você começar a glorificar, você vai ver que as portas de emprego vai abrir, os cadeados vão ser quebrados, as maldições vão ser quebradas. E Deus está falando contigo assim, abre a tua boca, porque eu colocarei palavra na tua boca. Meu pastor, como é que eu vou glorificar? Eu tenho vergonha, mas para as coisas do mundo não tinha. Porque para Deus tem que ter vergonha, meus irmãos. Tem que ter vergonha de fazer as coisas erradas. Para Deus não, nós estamos no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos no caminho certo, nós estamos na verdade. Nós estamos buscando a vida eterna. Então nós temos que gritar a Ele, porque Ele diz, clamai o meu povo em voz alta, em soar de trombeta. Ei, você não está entendendo, Deus está mandando você clamar, meus irmãos. Glória, aleluia. Um dia desses aí, eu não sei se eu já falei isso com os irmãos, nós chegamos na igreja, tinha uma carta debaixo da porta da igreja. E a carta fala assim, irmãos, não preciso dessa gritalhada não. Orar nessa voz alta, esse louvor desse jeito não. E quem falou como se fosse um crente.
Aí Deus é tão bom na minha vida. Quando eu falei com minha esposa, que eu peguei na carta, vou imaginar, não estou falando com o pastor Washington, é como se eu pegasse na carta, vamos supor que o Washington tinha colocado na carta. Era como se eu olhasse para a carta e começasse a ler, era como se eu ouvisse a voz dele. Aleluia. Eu falei, Deus é fiel. Aleluia. Era como se eu não tivesse lendo a carta, a própria pessoa falando comigo. Glória a Deus. E eu falei com a minha esposa, não preocupa não, que vai vir cá e vai pedir oração. Aleluia. Vai querer ouvir a oração do povo barulhento. Esse povo que vai morar na glória, para a glória de Deus é tudo, meu irmão. E no dia Deus me deu a graça para trazer a palavra. Aí eu falei, gente, tem pessoas que se diz crente, está incomodado com as pessoas orar em voz alta, gritar glória a Deus, aleluia, e diz que quer morar no céu, pastor. Mas a Bíblia fala que lá no céu os 24 anciões ficam 24 horas clamando: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Como é que quer morar no céu se não está aguentando ouvir o crente orar 2 horas na igreja? 2 horas de culto, não está aguentando nem 2 horas de oração. Imagina lá em cima, lá na glória. Como é que vai subir lá fala que tá, ele fica clamando é gritando, meus irmãos. E lá não vai ter separação, não. Tem pessoas que falam assim, aqueles crentes que falam assim, eu não gosto nem de ver fulano. Lá não tem um quartinho para cada um, não, igreja para cada um, não. O céu é aberto. O céu é para todos aqueles que renunciam. O céu é aquele que aceita o teu irmão. Porque a palavra do Senhor disse: primeiro, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o teu próximo a ti mesmo. Tem crente que fica assim, eu não posso nem suportar a voz daquele irmão, daquele irmão. Então, meu irmão, eu sinto muito, você não vai morar no céu, não. O lugar que você vai morar vai ser lá embaixo. Infelizmente, vem descer, mas em vez de subir, vai descer. Mas você que continua clamando, você continua falando no nome do Senhor, você continua vivendo essa palavra, pode se preparar, porque a igreja vai ser arrebatada. A igreja está preparando para ser arrebatada. Então eu vi Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do seu povo. Então nós temos que temer. Se nós temer diante do Senhor, meus irmãos, nós não precisamos temer nada lá fora. Se nós temer a Deus, nós não temos que temer o inimigo. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos chegando a um certo tempo na nossa vida que o diabo está querendo entrar nas igrejas, querendo chegar nos lugares que estão os crentes bem envergonhados. Então não é hora de brincar de ser crente, não, de ficar no meio do muro, não, meus irmãos. Porque o diabo ele sabe se você está no meio do muro ou não. Tudo que acontece na minha e na sua vida é para a glória de Deus. Eu estava conversando com o pastor Rocha, eu estava lá em casa esses dias, dia 24 de dezembro. Os irmãos da igreja que eu conheço lá me ligando: pastor, pelo amor de Deus, vem cá, porque o negócio está feio aqui no monte. Aleluia. O moço manifestou na porta do monte, meus irmãos, para a glória de Deus. E ele envergonhou muitos pastores, evangelistas, missionários, presbíteros. Aquele tanto de homem e mulher colocava a mão, tinha gente de igreja com placa renomada, e quando colocava a mão, ele falou: quem é você para colocar a mão em mim? Você não tem autoridade. Aí chegou um pastor lá, eu não conheço, mas o presbítero falou comigo assim: ele é da igreja tal, uma igreja que se você falar a placa, o pessoal até assusta. Na hora que ele foi colocar a mão, ele disse: quem é você para colocar a mão em mim? Você fica olhando para as mulheres da igreja, você fica olhando o jeito que elas andam, você fica olhando para as mulheres aí da rua. E aí foi, meus irmãos, tinha umas mulheres lá de oração, aquelas mulheres de oração, aquela turma. Ele só falou assim comigo assim: deixa eu tocar nelas. As mulheres são tudo correndo. Aí eu pergunto: que Deus é esse que nós servimos? Aleluia. Deus não deixa os deles enganados, nem envergonhados, meus irmãos, envergonhados e confundidos é Satanás. E aí eu entendi o propósito que Deus queria comigo, meus irmãos, que eu não ia estar em casa esse dia. Glória a Deus. Eu ia estar lá em Birité, na casa da minha irmã, passando o Natal com ela. Glória a Deus. Não permitindo eu sair, eles me ligaram, eu cheguei lá. Aleluia, glória a Deus. Eu saí tão correndo, meus irmãos, que eles pediram pelo amor de Deus. Eu não levei nem a Bíblia. Levei apenas um vidrinho de óleo no bolso.
Cheguei de moto, de capacete na cabeça, camisa normal, calça normal. Glória a Deus. E quando eu cheguei, antes de eu tirar o capacete da cabeça, o próprio Satanás na boca do cara, você chamou reforço, né? Aleluia, Senhor. Aí eu falei assim, ó, eu tenho que jantar com a minha esposa, com as minhas filhas, cala a boca, eu não tô querendo conversar não. Vai cair por terra no nome de Jesus, vai vir a mão para trás, cai de joelho, porque eu não tô aqui para ficar entrevistando Satanás. Glória a A Deus. glória de Deus, a palavra se cumpriu na minha vida, meus irmãos. Porque a palavra tem que se cumprir na boca do crente. Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Oh, glória. E ali, meus irmãos, era uma legião do inferno, mas não era um demônio só não, eram muitos. E Aleluia. muitas pessoas foram envergonhadas naquele dia. Pessoas que chegou uma hora e falou assim, não, isso é carne. Aí o próprio diabo, vou te mostrar se carne, vai falar o que você faz, e começou a entregar tudo. É, Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que entender, pedir Deus discernimento, para que quando nós olhar para aquilo, saber se é de Deus ou não é, para que nós não sejamos enganados nem confundidos. E da mesma forma, meus irmãos, para a glória de Deus, esses dias o moço começou a rodar lá na igreja e eu falei assim, Deus, está na mão do Senhor, porque é a obra do Senhor. Glória a Deus. Na sexta-feira, o missionário Lindomar pregou. Aleluia, Pai. E o moço chegou até a ponta do altar e eu estava no cantinho. E ele olhou para o missionário de terno e gravata, eu no cantinho, todo na minha, porque nós temos que ser humildes. Aleluia, E Pai. simples. Ele olhou para o missionário e começou a entregar tanta coisa. Aí na hora que o missionário falou comigo, pastor, agora eu vou pregar. Aí ele olhou para mim e virou para o meu lado assim, quanto tempo eu tenho que ficar aqui para ser batizado? Primeiro ele entregou tudo. É, Jesus. Aí eu olhei e falei, bem. Aí na hora que eu passei o óleo na mão, peguei na mão dele, ele não conseguiu nem ficar dentro da igreja e foi embora. Quando o missionário acabou de pregar, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, eu veio aqui para pegar o nome da igreja para levar para o terreiro de Macumba. Mas eu quero ver aqui dentro da igreja, porque todos que se levantar contra essa obra vão se dobrar aqui dentro e vai reconhecer o Senhor. E para a glória de Deus, meus irmãos, não do homem. O missionário está aqui de glória fora a Deus. Hoje, para a glória de Deus, Deus não permitiu ninguém pregar e eu fui pregar. E quando eu estava pregando dentro do ministério, acabou a pregação, o homem entrou. E ele com a Bíblia passou que você tem que ver se eu falo que é crente. E todo fardadinho. Mas naquele abre o paletó dele tem só os guias diferentes. Meu Deus, aleluia. É a legião purinha. E eu lá de cima do altar falei, Deus, eu nem vou sair daqui, porque quem faz a obra é o Senhor. Glória a Deus. Acabei de pregar, falei, vamos fazer só um pequeno minuto de oração. E antes de eu pregar a palavra, a glória de Deus, eu falei com o missionário, ainda antes de virar esse ano, você vai ver o milagre que Deus vai fazer dentro dessa obra. Glória a Deus. O que Deus vai fazer eu sacudir aqui dentro. Oh, glória. E quando eu acabei de pregar, esse homem chegou e eu comecei a orar. Falei, Deus, que toda a legião do inferno cai por terra agora no nome de Jesus. Aleluia. Que todos os demônios, principados, potestades, príncipes das trevas, ó celestiais da maldade, tudo que foi enviado por Satanás, eu quero ver cair por terra. E para a glória de Deus, pessoal, aquele irmão foi esmurecendo e caiu no meio da igreja. Eita glória. E quando eu desci, começou a falar que era legião, eu não estou querendo conversar com legião não. Já acabou o culto, eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Sai no nome de Jesus. Aleluia. E para a glória de Deus, aí aquele homem, quase 60 anos de idade, ele disse que desde que ele nasceu, ele foi consagrado a Satanás. Ele foi apresentado no terreiro. E hoje, para a glória de Deus, ele aceitou Jesus como muito sucesso. Glória a Deus. É somente Deus dá autoridade para expulsar os demônios, irmão. E quando os demônios saíram, ele reconheceu que Jesus é o Salvador. Jesus é o cura da alma. Então, meus irmãos, uma alma dessa, ela vale muito para Deus. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo, não. Pode se preparar que vai entrar macumbeiro aqui dentro, aqui, ó. Que se levantou contra essa obra. E Deus vai te dar oportunidade de você orar, os demônios vão ser expulsos. E eles vão aceitar Jesus. E todos que entrar aqui dentro vai dizer, ó, aquele moço era macumbeiro, hoje ele é crente. E está na igreja, é o tempo da colheita. Porque a colheita, meus irmãos, é que Jesus vai colher, nós vamos procurando ser filho. Ele está procurando gente como Saulo, que perseguia, mas hoje ele levou a palavra. Saulo perseguia a igreja, mas depois ele levou a igreja nas costas. Glória a Deus. É esse, meus irmãos. Esse perseguidor. Esse aí, quando eles reconhecer Jesus, quando eles mesmos se converter verdadeiramente, pode vir lá de fora por rei, de paulada, tudo. Ele vai falar assim, da mesma forma que o diabo usava ele, Deus vai usar 10, 100 vezes mais. Glória a Deus. E Deus quer te usar.
Mas só que você tem que dar lugar. Vai dar lugar como? Subir o monte, trazer madeira e edificar a casa. Aleluia. Subir no monte, meus irmãos. Madeira, presença, fogo. O altar tem que ter fogo, é um fogo, meus irmãos, que ele não pode se apagar. Glória. Ah, mas o pastor, a pastora está meio desanimada. Então vai lá, junta todo mundo na casa dela, vai orar para ela. Ah, mas o pastor está desanimado, junta todo mundo, cadê o corpo? O corpo não é só a cabeça, não. O corpo é perna, é braço, é olho, é ouvido. Junta o corpo e começa a orar, meus irmãos. Porque às vezes o braço estava machucado, mas se o outro braço chegar e fazer um curativo, vai melhorar. Às vezes a perna está manca, mas a outra perna está andando ainda. Vamos lá. Glória a Deus. Segunda oração. Às vezes o evangelista está lá, o pastor, eu estou precisando de oração. Amém. Nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Glória a Deus. Às vezes eu posso não sair de casa, mas se eu ligar para mim, o Deus que eu sirvo, ele vem até a tua casa. Glória a Deus. Porque a palavra dele diz que ele enviaria os anjos para dar ordem ao nosso respeito. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, isso que eu estou contando para você aqui é Deus falando comigo, que vai entrar pessoas aqui que já Glória a Deus. Aleluia. Então se prepara para você estar preparado para o diabo não te envergonhar. Se prepara para você orar e profetizar. Aleluia. Pessoa. Se prepara, mas não é para ter medo não, porque Deus não te chamou com um espírito de temor, mas sim de ousadia. Deus te chamou para profetizar, para expulsar demônios. Glória. Ele diz na palavra dele em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Ele disse assim, que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele disse que em meu nome pegarão na serpente, se comer algo mortífero, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. É no nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. É que eu estava falando com a minha esposa hoje. Eu, no meu nome, não faço nada. Mas no nome daquele que me deu a vida, eu faço posso todas as coisas. Glória a Deus. Em meu nome, se eu falar alguma coisa, meus irmãos, não vai acontecer nada. Mas quando eu clamo no nome daquele que criou os céus e terra, glória ele a abre a Deus. janela no céu, ele tira as pedras de tropeço dos caminhos, ele abre porta onde não tem, aonde, meus irmãos, que era para dar, que pedará sobre mim, glória. Aonde que era para ser morto, ele traz vida. Oh, glória. Aonde as portas estão fechadas, ele abre. Aleluia. Aonde tem desânimo, ele traz ânimo. E eu saí de casa hoje, pastor, que eu pregar lá de manhã. Falei, Deus, eu estou pela tua misericórdia. Aleluia. Eu falei como missionário, eu estou pela misericórdia. Oh, glória. Falei com a minha esposa, eu estou pela misericórdia. Aleluia. Porque eu acordei hoje, se fosse olhar por mim, eu não saía da cama. Mas eu olhei para aquele, meus irmãos, que me tirou glória do mundo, Deus. Que me tirou das trevas. Aquele, oh, meus glória. irmãos, se eu não tivesse ido com a presença dele, hoje eu não estaria aqui mais, o inimigo já tinha me devorado. Eu não olhei mais para mim, eu não posso olhar para mim, porque eu estou pensando agora, meus irmãos, como o apóstolo Paulo dizia em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado para este mundo, já não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Oh, aleluia, Senhor. Então eu creio que é Cristo que vive em mim, glória, 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 glória. Passageira, as minhas vontades não glória são as minhas vontades, o meu querer não é o meu querer, tudo é dele, para ele, por glória. Ele são todas as coisas. Santo, santo. Se você Deus, entender isso, meu irmão, ele faz. Aí eu escutei uma irmã falando assim comigo, assim, uma missionária. Oh, glória. Mas pastor, tem pessoas que vão orar quando a pessoa manifestar e não vai acontecer nada, porque ela tem esse dom. Eu falei, irmã, ninguém tem dom nenhum não, tudo é dele. Glória. Ninguém faz nada no nome dele não, tudo é no nome dele. Aleluia. Porque no meu nome eu não faço nada, mas no nome daquele que me chamou. Glória a Deus. Eu posso falar, meus irmãos, a palavra vai se cumprir. Mas sabe por que a palavra está concretizando a vida do crente mais? Porque o crente, meus irmãos, não está obedecendo. Porque o crente não está querendo jejuar mais. Porque o crente está desanimado de subir no monte. Dia de ciclo de oração, pastor, não vou não, estou cansado. Meus irmãos, ciclo de oração, você vê como é que é importante na igreja. Se não for na igreja, que seja no monte, mas tem que ter um dia para oração. Glória a Deus. Nós, por enquanto, Deus tem tocado para fazer o dia da oração no monte, meus irmãos. Porque Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Eu estou indo para o monte porque o Senhor me mostrou que os obreiros têm que abrir a visão espiritual.
E Deus me mostrou que até o virado do ano tem pessoas lá que Deus ia arrancar as vendas dos olhos para ver com os olhar abertos. Aleluia, Pai. Então eu estou assim, eu estou continuando. Deus mandou, eu estou indo, meus irmãos. Glória. Chovendo, nós estamos subindo. O sol está quente, nós estamos subindo. Aleluia. E aí eu falo, Deus, é para o Senhor, não é para o homem não, é para a glória do Senhor. Eu falei com a minha esposa, minha oração ultimamente, falei, Deus, onde eu chegar que eu não precisar nem de colocar a mão, que o Satanás vai cair por terra, porque aleluia. O que faço é o Senhor. E a palavra está se cumprindo, meu Senhor. Hoje eu falei com o missionário, aleluia. Pode preparar que antes de virar o ano, você vai ver o que Deus vai fazer aqui dentro. Glória. Deus vai fazer coisa aqui que não fez ainda. Aleluia. Hoje para a glória do Senhor. Glória. Que era de terreiro consagrado para Jesus. Aleluia, Pai. Meus irmãos, se é festa no céu, é festa na terra. Glória se a Deus. Com o Senhor, imagina o Senhor lá em cima, meus irmãos. Aleluia, Pai. A alma para Ele vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus. Não preocupa com as coisas dos seus olhos, com a sua própria casa, não. Às vezes está preocupado em trocar a geladeira, trocar a cama, mas está esquecendo das almas. Aleluia. Para Jesus, você vê como é que Jesus glória a Deus. Nada. Porque ele diz glória. Assim, meu é o ouro e meu é a prata. Glória a Deus. Se dele é o ouro, dele é a prata, quem dirá, meus irmãos, o que ele não faz nessa vida? Glórias. Mas o povo está preocupado com a sua própria casa. O povo está preocupado com a sua própria vontade. O povo esqueceu que é Deus que faz. Aleluia. O povo esqueceu que quem revela é Deus. Aleluia, mas para Ele revelar, nós temos que entrar na palavra. Aleluia, Pai. Nós temos que buscar Ele, meus irmãos, de todo o coração. Nós temos que estar com o nosso olhar atento ao céu. Glória a Deus, Pai. Às vezes eu fico tão focado, meu irmão, aqui, e eu esqueço de focar em mim. Às vezes eu fico tão preocupado de ver o defeito do pastor e esqueço de olhar para os meus defeitos. Aleluia. Às vezes eu entro dentro da igreja, eu esqueço tanto de buscar a Deus, fico preocupado de ver como o irmão está orando. Meu irmão, esquece tudo quando você entrar na casa do Senhor. Fecha os teus olhos e fala, Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim para glorificar o teu nome. Se a minha boca não abrir, fala comigo. Se eu não tiver força nem de abrir a boca, Pai, eu fico no silêncio, mas no silêncio eu está falando comigo. Meu irmão, aleluia, o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de glória a Deus, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josafá, sumo sacerdote, e o espírito do resto do todo o povo, e vieram trabalhar na casa do Senhor dos exércitos de Deus. Então, somente para as pessoas ter força para trabalhar, Deus tem que levantar o espírito dele. Nós temos, meus irmãos, que buscar a presença de Deus, ter o Espírito Santo, meus irmãos. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não desanima de fazer a obra. Aleluia. Ele pode estar cheio de retaliação, mas ele vai. Ele glória diz assim, a Deus. Eu vou. Mas quando eu entrar naquela casa, eu vou encher da presença. Eu estou desanimado, mas a unção que tem no irmão vai passar para mim. Mas a unção, meu irmão, que entra na nossa vida, que nós reconhecemos. Eu tenho que reconhecer a unção na vida do servo do Senhor, do servo, da serva. Eu tenho que reconhecer a unção na vida de cada um. Quando nós olhamos para o irmão, reconhecemos a unção de Deus sobre a vida dele. E quando ele começa a orar para nós, se nós estávamos desanimados, Deus vai nos dar ânimo. Se nós estávamos cansados, Deus vai nos dar o nosso refrigério. Se nós estávamos com retaliação, aquela retaliação vai ser repreendida. Glória. Nós temos que reconhecer, meus irmãos. Glória a Deus. Reconhecer Deus na vida daqueles que servem. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que os meus sinais acompanharão aqueles que me servem. A palavra do Senhor, meus irmãos, fala que quem tem ouvido ouça que o Espírito diz das igrejas. O Espírito de Deus, ele fala através das pessoas, usando ela nos louvores, na oração, na pregação, na ministração, até mesmo conversando, meus irmãos. Glórias. E nessa noite eu vim aqui para dizer para a igreja: aleluia. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Glória a Deus, Pai. Ageu 2:9.
A glória desta, não está falando a glória da última, não. A glória desta última casa. Oh, glórias. É desta. Será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. Neste Aleluia. lugar darei paz. Diz o Senhor. Aleluias. Quem crê? Glória a Deus. Essa casa será maior do que a primeira. Aleluia, sim. Quem crê? Oh, glória. Porque a glória de Oh, Deus vai glórias. manifestar a teu Aleluia, favor. Pai. A glória de Deus vai manifestar sobre a tua vida. Oh, Mas você tem que aleluia. crer, meus irmãos, de todo o coração. Oh, glórias. Aleluia. Sem preocupar de olhar para a direita e para a esquerda. Você quer que Deus age na tua vida? Aleluia, Pai. Começa a partir de hoje. Aleluia. Faça diferente do que você fazia antes. Se você orava 5 minutos, ora 10. Oh, Se você jejuava 2 horas, jejua 4. Se você orava com seu irmão, ora mais. Se você vinha na igreja um culto por semana, vem todos. oh, glória. Se você não vinha no culto de oração, o ciclo de oração, começa a vir. Se você não subir um monte, quando passou, vou subir, passou, me chama, porque eu quero ir com o Senhor. Glória eu a quero Deus. ter intimidade com Deus. Oh, Você vai ver glória. como Deus vai operar na tua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Oh, santo Deus. Não fica como aquele povo que estava no Egito. Quando Deus mandou Moisés ir lá buscar o povo. Quando o povo estava comendo os maná, ninguém reclamava nem nada. Ninguém agradecia nem nada. Mas quando faltou um pouquinho de água, o povo está querendo voltar para trás. Querendo voltar para o Egito, virar escravo de Satanás de novo. Querendo virar escravo de Faraó. Aleluia, Por Pai. comida e por bebida. Deus não te chamou como escravo, Ele te chamou como servo. Ele não te chamou, meus irmãos, para ficar carregando pedra. Ele te chamou para carregar a palavra dele, a espada que corta para a direita, para a esquerda. Ele te chamou com espírito de ousadia, para você orar para o enfermo ele ser curado, para orar para aquelas pessoas que estavam em situação que um dia você se encontrava. Deus te chamou assim, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Então para de dizer que Deus não está ouvindo a tua voz, porque Deus glórias. ouve tudo. Ah, pastor, Deus não está ouvindo minhas orações, eu tenho orado o ano inteiro. Deus tem ouvido, mas Ele está ouvindo também as tuas murmurações, as tuas lamentações. Oh, aleluia. A murmuração, a lamentação faz você voltar atrás, faz você olhar para trás. Agora, quando você começa a glorificar e agradecer, você vai olhar para a cruz. Oh, porque glória. se Jesus olhasse, meus irmãos, para aqueles que estavam em pecado, para aqueles que estavam apedrejando Ele, para aqueles que não iam aceitar Ele, para aqueles que não reconheciam Ele, Ele não ia Aleluia, continuar andando para frente. Ele ia correr daquela cruz dizendo assim, ó, quem pecou foi vocês, não se viram. Então quando teu irmão pecar, não preocupa, fala com ele, quem pecou ele não, fala, irmão, você pecou, mas você confessou, então nós estamos juntos em oração, em um só propósito, em um só nome, em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Hoje eu estou orando para você, mas eu creio que amanhã, no nome de Jesus, você está de pé, orando e glorificando conosco dentro da igreja, lá fora, onde nós estivermos. Glória a Deus. Mas às vezes, meus irmãos, apontar é mais fácil do que orar. É, Deus. Eu estava falando com a minha esposa de nós temos que vigiar. Os crentes de hoje têm que vigiar muito. Tem pessoas que ficam assim, mas eu já vi pastor falando assim comigo, mas o povo hoje, pastor, não está querendo confessar pecado mais dentro da igreja. Está difícil, meu irmão, sabe por quê? Lá no mundo, lá o pessoal vai no confessionário conversar com o padre, lá eles não falam nada com ninguém. Hoje tem pastor, tem pessoas de Deus, às vezes evangelistas, chamam ele para conversar, falar de alguma coisa, amanhã todo mundo está sabendo. É, Deus. Então nós temos que vigiar, meus irmãos, com a nossa língua, porque ela é fogo. Da mesma forma que ela pode dar vida, ela pode matar. Aleluia. Então nós temos que entender. Deus pode até te usar para falar alguma coisa que alguém confessou para você de algum lugar que você for pregar, mas de uma forma com sabedoria, sem citar nome, sem citar endereço, sem citar que igreja que foi, é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Às vezes porque tem pessoas que estão naquele lugar precisando de ouvir aquilo. Então vigia, quando alguém vier confessar algo com você, é porque aquela pessoa olhou para você e falou assim, tem a presença de Deus, ela tem a presença de Deus. Então vou confessar para ela, porque ela vai me ajudar em oração. Glória a Deus, Pai. Então vigia.
Porque Jesus está voltando. Aleluia, Senhor. Jesus está voltando, meus irmãos. Glória a Deus. Vigia. Porque o inimigo, ele não descansa. Ele trabalha 24 horas. E tem crente que, hoje eu não vou na igreja não, eu estou assim. Amanhã também eu não vou não, porque eu tenho compromisso. Esses dias mesmo, tinha uma irmã lá que minha esposa ligou para ela para vir no culto. Aleluia. Não vai dar não, minha irmã, que eu tenho um aniversário para ir. Aniversário tem todo mundo. Glória a Deus, aleluia. E tem culto que Deus quer fazer na tua vida naquele dia. Glória. O aniversário você podia até depois do culto. Mas às vezes as pessoas estão querendo de Deus, meus irmãos, mas não quer abrir mão das suas vontades. A vontade da carne. Está lá em casa já pensando nas comidas que vai ter, nos salgadinhos, nos doces, no churrasco. Aí alimenta tanta carne que o espírito vai só enfraquecendo. Deus. E o livro de Gálatas 5, a partir de 17, fala que é uma luta entre a carne e o espírito. Aleluia. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite: o que está mais forte na tua vida, a carne ou o espírito? Glória a Deus. Glória. Se o inimigo manifestar na tua frente, se ele transfigurar para você ver de olhos nus, será que o espírito está na sua vida? Aleluia, Pai. Ou ele vai entrar em você? Já vi o crente orando para a pessoa manifestando, o demônio entrando na vida daquela pessoa que estava orando. Meu Deus. Já vi pastor, meus irmãos, lá no monte. Uma pessoa manifestou, foi colocar a mão, o demônio entrou e foi dentro. Meu Deus. Então, meus irmãos, vigia. Vigia. Aleluia. Porque do pastor que eu consigo esconder, mas de Deus não. Do pastor que eu posso falar com ele, pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado. Mas e para Deus, qual que é a justificativa que eu vou dar? Aleluia. Pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou passando mal. O que Jesus disse? Aleluia. Traga os enfermos até mim. Deus. Se está doente, você vai para o hospital, você vem para a igreja. É uma das duas coisas, dentro de casa você vai ser curado. O diabo é tão sujo, meus irmãos, estava vendo esses dias, um ex-macumbeiro, ex-bruxo, hoje ele é crente, contando testemunho que como ele fazia as pessoas sentir dor de cabeça, retaliação, desânimo, na hora do culto, para elas não ir para a igreja. Mas aí, estava na hora do culto, não ia, ligava a televisão, ia ver novela, a dor de cabeça passava. Deus. Olha para você ver como o diabo trabalha. Jesus. Deixou de assistir um culto para ver uma novela. Deixou de assistir um culto para assistir um jogo. Deus, aleluia. O diabo trabalha assim. Deixou de vir para o culto para ficar no WhatsApp. Assim, imagina a dor de cabeça, o celular no fundo do olho. Aí a cabeça vai doer mais ainda. Jesus. A cabeça está doendo. Vem para a igreja, fica lá no cantinho, dobra o joelho e começa a meditar, Senhor. Aleluia. Eu sei que eu entrei aqui hoje assim, mas eu creio que eu não vou sair do nome de Jesus. Glória eu vim aqui fraca, mas a tua palavra diz que no fraco o Senhor faz o forte. Porque a tua palavra diz que o Senhor vem para os fracos, não para os fortes. Vem para os doentes, não para os sãos. Vem para os pecadores, não para os justos. Então você tem que entrar na igreja, meus irmãos, com essa meditação na sua cabeça. Deus, eu vou entrar, mas eu creio que eu não vou sair da forma que eu entrei. Eu quero sair com a tua bênção. Meu irmão, eu creio que o tempo já está cedendo. Aleluia, Pai. Que Deus, glória a Deus, possa expressar no coração dos irmãos aquilo que eu não pude expressar. Porque o tempo ele passa muito rápido. A hora voa. Aleluia, Pai. Uma coisa que eu falo com os irmãos: coloca Deus em primeiro lugar. Aleluia, Pai. Se você quer algo de Deus, coloque Ele em primeiro lugar. Agora, se você quer algo do mundo, coloca o mundo em primeiro lugar. Jesus disse que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Aleluia, Pai. A minha Bíblia diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Glória. O teu socorro é aquilo que você coloca em primeiro lugar. Se você coloca em primeiro lugar teu casamento, seu socorro vai vir no casamento. Se você coloca em primeiro lugar teu trabalho vai ser o seu socorro. Se você coloca a tua moto, o seu carro, vai ser o teu socorro. Se é a tua casa, seu socorro vai estar ali. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, quando você estiver naqueles momentos de angústia, de aflição, o salmista diz: na minha angústia clamei o Senhor, e Ele ouviu a minha
ouvi minha voz. Glória a Deus. Salmo 55, né, pastor? Na minha angústia, eu clamei o Senhor e Ele ouviu a minha voz. Quem pode dizer que o Senhor ouve a tua voz? Glória a Deus. Agora, para responder é diferente. Deus ouve a voz de todo mundo aqui. Agora, para responder, é obediência na palavra. Para responder, renúncia. Para responder, é abrir mão de si mesmo, pegar a cruz e seguir, ó. E sem olhar para trás. Deus não é surdo. Ele ouve. Ele fala na palavra de Isaías 59:1 que os ouvidos dele não estão agravados e tapados para que não ouça. Aleluia. Minha mão encolhida para que nos alcance. Mas responder aí tem um entre parênteses. Oh, glória a Para ele Deus. responder, Aleluia. nós temos que tirar a nossa vontade. Amém? Amém. Assim eu Glória a agradeço a Deus. minha rica oportunidade. Que Deus continue usando o pastor para falar com a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, igreja, você não para cá em nome de Jesus, fique de pé. Senhor, vamos para cá para o Senhor. Glória a Deus. Estende as mãos, ora comigo, amém? Amém? Se você soubesse a responsabilidade de trazer uma palavra para os meus corações, se você soubesse, né, pastor?